quando vocês quiserem, e eu até quero, assim, que essa apresentação, ela seja um diálogo. Nós vamos ler um pouco, daí se vocês quiserem perguntar, aqueles que são mais novos, perguntar alguma coisa, ou aqueles, se vocês quiserem comentar, porque é tudo muito interessante no livro de Dante, não dá para dizer assim, isso é interessante, mas eu vou... algumas coisas que me chamam a atenção falar, mas daí vocês também podem falar, comentar, discordar ou não. Aqui é uma conversa entre amigos, tá, gente? Então, eu vou falar sobre o futuro do cristianismo e esses textos, eles estão no documento 195. E ele começa assim. Mudou para vocês? Sim. Tá. Então, eu vou colocar tela cheia, para quem está no celular é melhor. Deixa eu ver aqui, apresentação. Vamos ver se eu consigo. Melhorou? Positivo. Tá, muito obrigada. Então, ali, os primórdios do cristianismo. Eu coloquei esse título, né? Mas não tem esse título no livro. Mas alguns títulos que eu coloquei não estão no livro, tá? Então, aqui, os resultados da pregação de Pedro no dia de Pentecostes foram tais que decidiram sobre as políticas futuras e determinaram os planos da maioria dos apóstolos, nos seus esforços para proclamar o evangelho do reino. Pedro foi o verdadeiro fundador da igreja cristã. Paulo levou a mensagem cristã aos gentios, e os crentes gregos difundiram-na por todo o Império Romano. Então, aqui dá para, porque muitas vezes diz assim, não, foi Paulo criador da igreja, né? Da igreja cristã, mas aqui o texto fala com todas as letras que foi Pedro, né? Lógico, Paulo, ele teve uma relevância grande, mas ele levou aos gentios, quer dizer, aqueles que não eram judeus, né? Então, ele levou essa mensagem. E os gregos lá, principalmente o pessoal lá da Alexandria, que difundiram toda essa... e levaram a cultura deles também para o Império Romano, e influenciaram também tudo que iria acontecer no futuro, né? Porque, na verdade, o cristianismo conquistou o Império Romano. Embora o povo hebreu, limitado às tradições e dominado pelos sacerdotes, enquanto povo, se recusasse a aceitar que o Evangelho de Jesus, da paternidade de Deus e da irmandade dos homens, fosse a proclamação de Pedro e de Paulo, da ressurreição e da ascensão de Cristo, o cristianismo subsequente, todo o restante do Império Romano acabou sendo receptivo aos ensinamentos cristãos que evoluíam. Nesse momento, a civilização ocidental estava intelectualmente cansada da guerra e encontrava-se também profundamente cética a respeito de todas as religiões e filosofias existentes sobre o universo. Então, o cristianismo, né, nessa questão ali dele ser a ressurreição e a ascensão de Cristo, porque eles focaram ali, tanto Pedro quanto Paulo, né, focaram na ressurreição, porque vocês imaginem para aquele grupo o que impressionou eles, né, porque a maioria, assim, Davi, Zebedeu, que não era nenhum dos apóstolos, acreditava mais na ressurreição de Jesus, tanto que ele era um daqueles que levava dos mensageiros, né, o líder dos mensageiros, ele que mandou os mensageiros dele, primeiramente, dizer que Jesus tinha ressuscitado, né, ele nem esperou, assim, ver Jesus, ou uma confirmação dos apóstolos, não, ele ressuscitou mesmo, olha, Maria está falando que ele ressuscitou. Então, foi uma coisa, assim, bastante esplêndida. Para os apóstolos, quando eles viram Jesus, né, eles caíram em si, de que da ressurreição. Então, vocês imaginem como deve ter sido maravilhoso presenciar o próprio Jesus ressuscitado,
né, voltando, dizendo, olha, a vida continua e tal e tal. Então, essa mensagem foi muito impactante para mim, seria também, né, e eles achavam, e eu acho que eles estavam certos, de que conquistariam mesmo as pessoas, dizendo que Jesus morreu e ressuscitou. Então, essa mensagem foi, assim, aquela que eles focaram, lógico, a mensagem de Jesus, da Irmandade, do que todos somos irmãos, que Deus é o nosso Pai, Criador de todos, que o amor que todos têm, que se quiserem, se tiverem fé, vão para o céu, essa mensagem era muito animadora, e é animadora até hoje, né, para todos nós. Alguém tem algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? 1, 2, 3, 4. Continuo. Olha, eu não estou vendo ninguém, tá, Aélio? Se alguém tiver levantado a mão aí, daí você fala Eu aí. levantei. Então tá, pode falar. É só um comentáriozinho. Tá, eu vou interromper o compartilhamento. Está meio parecido com hoje, não está, não, isso? Cansado da guerra, cansado das religiões. Ainda, né? Está meio parecido, né? O que está acontecendo hoje. É É, só um destaquezinho. Obrigado. ah, é isso mesmo. Pronto, já me perdi tudo aqui, peraí. Lilian, Agora eu interrompi, né? Lilian, com relação ao primeiro parágrafo que você postou, Uhum. para mim, eu não vou debater com nenhum revelador por motivos óbvios, mas para mim causa estranheza. Por quê? Vale lembrar que, à exceção de Judas Iscariotes, todos os demais apóstolos eram do norte da Palestina, eram da Galileia. Quando Jesus foi morto no sul da Palestina, em Jerusalém, eles estavam fora de casa. Fora de casa. Aí o que passa? O pós-morte de Jesus, ou mais, o pós-ascensão de Jesus, é relevante a partir do livro de Atos, onde ocorreu aquele evento espetacular de Pentecostes. Já o evento de Pentecostes gera na cristandade muitas divisões, muitas facções, muitos entendimentos contraditórios. Por quê? Porque aconteceram maravilhas a partir daquela língua de fogo que passou sobre aquelas pessoas, que era um número de em torno de 3.000 pessoas, então era um juntamento grande de pessoas, não era uma coisinha de meia dúzia, não. E essas pessoas ganharam dons especiais a partir dessa visita daquela língua de fogo. Dons especiais. Os próprios apóstolos, só para destacar, eu não vou fugir muito do texto, não, eu só estou fazendo um preâmbulo, mas eu vou focar o texto. Esse preâmbulo é relacionado ao texto que foi lido. Vale destacar que os apóstolos, depois da morte de Jesus, aliás, depois da prisão de Jesus, eles ficaram intimidados, ficaram amedrontados, e é natural que estivesse desse modo. É natural. Todos ficaram intimidados, à exceção de João, que acompanhou a mãe de Jesus, acompanhou aquelas mulheres valentes até o local em que Jesus foi crucificado. Mas todos estavam hiper amedrontados e temendo pela própria vida, temendo um futuro parecido com o do Mestre. Bom, esse é o preâmbulo. Vamos agora ao ponto. O que aconteceu com os apóstolos depois do Pentecostes? Eles foram para onde? Fizeram um trabalho de construção do cristianismo dentro da Palestina, seja no sul, seja no centro, seja no norte? Não, o próprio Duranta revela que eles fugiram dali. Tanto é que eles foram martirizados fora da Palestina. Todos foram martirizados fora da Palestina, à exceção de João, que morreu de velhice. Mas todos foram mártires fora da Palestina. Aí a pergunta, agora sim, dentro do texto, você leu, como é que eles puderam construir uma religião
se possa chamar assim, religião organizada, nessas circunstâncias tão difíceis, nessas condições tão difíceis. Porque a gente, quando imagina uma igreja, imagina um clero, imagina uma coisa organizada. Mas como é que eles poderiam fazer tal coisa se eles estavam fugidos, por assim dizer, fora da Palestina, inclusive? Então, e todos foram martirizados alguns poucos anos depois da morte de Jesus. Não foi coisa rápida, não foi assim. Como é que pode dizer que A, B ou C é o pai da igreja cristã, do cristianismo? Então, na verdade, não estou contestando você, eu estou contestando o que está escrito lá. É difícil de entender que seja assim. O que efetivamente, na prática, Pedro ou qualquer outro, não importa, falando Pedro porque ele foi citado, fez que pudesse ter alguma coisa de parecência com a organização de uma igreja. Bom, eu não vou continuar porque a palestra é sua. Desculpe te interromper. Eu acredito que o testemunho foi muito forte, a fé foi muito forte, o Espírito Santo ali agiu, o ajustador do pensamento, com certeza ali pôde, através deles, e também tinha os 70 discípulos, né? A gente não pode esquecer. Fora disso, eles, ali, não sei se a Bíblia fala 3.000, mas o livro de Durante fala 2.000 pessoas em Pentecostes. Então, ali já houve, assim, uma avalanche, né, de conversões. Imagine ali dentro de Jerusalém, né? Mas alguém tem algum comentário? Continuemos, que só estamos no primeiro slide. Franklin, por favor. A palavra é sua. Franklin, acho que você está com o microfone fechado, que não te ouvimos. Você tem que clicar ali para abrir o microfone. Acho que agora abriu, não abriu? Agora sim, agora sim. Então, quem fundou o cristianismo? Então foram todas essas pessoas que se convenceram, que viram a ressurreição de Jesus. Então foi um processo, não especificamente Pedro ou Paulo. Foram todos que começaram a divulgar essa notícia e também o evangelho já de Jesus, porque pegou força dentro do coração e a mente dessas pessoas. Então, o cristianismo, não acredito que foi Pedro nem foi Paulo que fundou o cristianismo. Foi toda essa egrégora que viu Jesus ressuscitado, que começou a participar e a divulgar essa notícia da ressurreição de Jesus. Eu penso que foi isto, não? Então, não é um fundador específico, nem Paulo, nem Pedro, mas foram os principais divulgadores, os mais carismáticos, os mais Uhum, preparados, talvez, na oratória e uhum. intelectualmente também, para poder dar essa notícia para que se divulgue em todo esse ambiente grego-romano, não? E Sim. no Ocidente em geral. É isso só que eu queria acrescentar. Obrigada, Franklin. Então, bem lembrado, nas aparições de Jesus, quase 1.000 pessoas. Imagine, Jesus apareceu depois, ressuscitado, para quase 1.000 pessoas. Então, nós temos, bem lembrado, né? 1.000 pessoas para quem Jesus apareceu, mais essas 2.000 convertidas, os 70 discípulos, os 12 apóstolos, e tem ainda as mulheres, as 12 apóstolas, discípulas, que diz, né? Então, todos eles ajudaram, fizeram o cristianismo, né? Todos eles. Só que ali o livro diz que realmente quem organizou o cristianismo foi Pedro e Paulo, de acordo com o livro de Durante, né? Pedro para, vamos dizer assim, a comunidade judaica e Paulo para os gentios, para a comunidade romana também, né? Que Pedro, inclusive, morreu em Roma. Então, vamos lá agora de novo. Lá vou eu, gente. Tomara que dê certo. Tela cheia. Compartilhar.
Engraçado que eu não, ah, tá. Aqui. Certo. Estão vendo? Sim. Então, agora vamos ver como que o cristianismo triunfou, né? Porque houve um momento, depois de muitas mortes, muita gente morrendo por causa do cristianismo, então ele teve esse triunfo, mas aqui fala por quê. O triunfo do cristianismo sobre as religiões filosóficas e os cultos dos mistérios deveu-se aos fatores. Número 1, a organização. Paulo era um grande organizador e os seus sucessores mantiveram o ritmo que ele estabeleceu. Número 2. Deixa eu colocar a apresentação do slide. Peraí. Número 2. O cristianismo estava profundamente helenizado. Abrangia o melhor da filosofia grega, bem como a nata da teologia hebraica. Então, ele tinha essas duas vertentes, né? A filosofia grega e a nata dos filósofos, alguns filósofos, né? E a nata da teologia hebraica. Mas, melhor do que tudo, trazia em si um ideal novo e grande, o eco da vida auto-outorgada de Jesus e o reflexo da sua mensagem de salvação para toda a humanidade, não só para os hebreus. Número 4. Os líderes cristãos estavam dispostos a fazer concessões ao mitraísmo, pois a melhor metade dos que haviam aderido ao cristianismo fora conquistada do culto da Antioquia. Então, o mitraísmo era a religião era uma das religiões, né, vamos dizer assim, que se praticava em Roma. Então, eles fizeram muitas concessões ali, né? A questão do vinho e da cerimônia do vinho e do pão, a questão até adotaram, né, o aniversário de Mitra como sendo substituindo pelo aniversário de Jesus, essas coisas aí. 5. Do mesmo modo, a próxima e mais recente das gerações de líderes da cristandade fez outras concessões mais ao paganismo, tanto que até Constantino, o imperador romano, foi conquistado para a nova religião. Então, né, foi fazendo concessões ali que o cristianismo evoluiu. Né? De certa maneira, foi o que aconteceu e aquilo que o melhor que eles acharam por fazer, né? Porque, afinal, se não fizesse isso, a maioria dos cristãos ia morrer, dos seguidores de Jesus. Agora, quais foram essas transformações, né? Que houve durante todos esses anos de cristianismo, desde lá da época de Jesus até aqui a idade atual, os tempos atuais, né? O cristianismo traz em si a história de ter se originado numa transformação não intencional da religião de Jesus em uma religião sobre Jesus. E ainda apresenta a história de haver experimentado a helenização, a paganização, a secularização, a institucionalização, a deterioração intelectual, a decadência espiritual, a hibernação moral, a ameaça de extinção, o rejuvenescimento posterior, a fragmentação e, mais recente, uma relativa reabilitação. Essa genealogia indica a vitalidade inerente e a posse de vastos recursos de recuperação. E esse mesmo cristianismo está agora presente no mundo civilizado de povos do mundo ocidental e tem à frente uma luta pela existência,
que é ainda menos auspiciosa do que aquelas crises acidentadas que caracterizaram as suas batalhas passadas para alcançar o predomínio. Então, veja, durante todos esses séculos, né, inclusive nós temos a Idade das Trevas, né, que o cristianismo ficou ali em um grande perigo mesmo de se deteriorar totalmente. Mas mesmo assim, a gente só pode concluir que algo de divino estava por trás e está ainda por trás da mensagem de Jesus, né? Que não deixa que ela se extinga. Ó, e além disso, ainda está, os missionários a levam por todo o mundo, né? O evangelho é levado pelos missionários, muitas vezes, e muitos perdem a vida por causa dessa missão. Ainda temos mártires. Agora, o cristianismo atual. A cristandade tem ousado rebaixar o nível dos seus ideais diante do desafio da usura humana, da loucura das guerras e do desejo ardente de poder. Mas a religião de Jesus permanece sendo a convocação espiritual imaculada e transcendente, apelando para o que há de melhor no homem, para que ele se eleve acima de todos esses legados de evolução animal e, por meio da graça, para que alcance as alturas morais do verdadeiro destino humano. O cristianismo está ameaçado de morte lenta pelo formalismo, pela superorganização, pelo intelectualismo e por outras tendências não espirituais. A moderna igreja cristã não é aquela irmandade de crentes dinâmicos a qual Jesus encarregou continuadamente com a missão de efetuar a transformação espiritual das gerações sucessivas da humanidade. Então, apesar, aqui o revelador fala que o cristianismo está ameaçado de morte lenta, né? Mas mesmo assim, eu vejo nessa primeira parte ali, onde ele diz que Jesus permanece sendo a convocação espiritual imaculada e transcendente. Então, ontem na aula eu contei uma experiência de um vídeo que eu vi, eu coloquei até no grupo, não sei se alguém viu, desses missionários que vão levar a palavra, né? E muitas vezes as pessoas, elas ouvem a palavra de Jesus, a palavra enfim, do evangelho, e ela nem sabe que essa mensagem é de Jesus, de irmandade, de fé, de esperança, de amor, de caridade. E tudo isso traz, assim, um ânimo de vida para aquelas pessoas que estão longe da religião. E eu dei o exemplo, né, de uma coreana da Coreia do Norte, que eles lá não podem ler a Bíblia, é proibido, mas mesmo assim, com toda a proibição, quando eles conhecem a Bíblia, quando eles conhecem o Evangelho, eles não conseguem não ler. E eles passam isso para os filhos, mas eles não dizem que é a Bíblia, né? Eles não falam. E esses filhos, eles ficam impressionados com essas palavras de amor, e eles querem saber mais. Imagine. Então, essa força da mensagem de Jesus, ela é muito poderosa para animar a humanidade e para animar a pessoa a continuar, né? Apesar de tudo, um ambiente inóspito que vive. Muitas pessoas vivem em situações que nós não conseguimos nem imaginar, tanto de pobreza como lá na África, né? Na África, eles têm igrejas, eles vão em igrejas, são pobres, passam necessidades, mas acreditam em Jesus, em Deus, e aquilo os anima e os leva para frente. E eu acho mesmo que a mensagem de Jesus e todo o evangelho, ele levou a humanidade a um progresso. Mas existe um perigo, né? Os reveladores falam desse perigo, e agora a gente vai ver o que é necessário, né? Para que
a igreja seja renovada e tenha um caminho iluminado. Agora eu passo a palavra para vocês, se quiserem fazer algum comentário, alguma consideração, não sei, do que foi lido. Então, eu vou provocar os demais. Eu sei que tem uns aqui que preferem mais ouvir do que falar, mas uma vez provocados, acabam soltando a língua. Então, é provocação mesmo. Eu quero realmente provocá-los. Veja, o cristianismo, em números redondos, representa 1/3 da humanidade. Como nós estamos numa parte do mundo predominantemente cristã, a gente fica com a sensação de que o cristianismo é maioria. Mas a maioria são 2/3. E então, o cristianismo não é maioria. Esse último verso 10 foi escrito alertando que o cristianismo está passando por um processo de morte lenta. E eu acredito nisso, realmente eu acredito nisso. Eu não sei o que acontece nessas partes do mundo cuja experiência, cujo relato a Lília fez agora. Mas me parece que são flashes, são coisas muito pontuais. São flashes, não representam efetivamente a maioria. Então, você fica imaginando comigo o que um missionário vai fazer na Coreia do Norte? Querendo confusão. Porque a gente sempre quer fazer um trabalho longe. Mas aqui nós somos irmãos na fé. Mas quantos de nós são irmãos sanguíneos? Nenhum é irmão sanguíneo. Aí eu pergunto, eu tenho 7 irmãos. Cadê meus 7 irmãos? Eu tenho 3 filhos. Cadê meus filhos? E de resto, é o que eu percebo observando o movimento durante ano. Então, a gente está buscando essa irmandade, por assim dizer, espalhada. Felizmente, estamos encontrando aqui, nós temos representantes de vários estados, Brasília, São Paulo, Curitiba, e Minas Gerais, Ceará, aí o Bauman e a Lúcia fazendo parte. Então, nós estamos criando uma família, mas uma família distante. Uma família distante. Aí a pergunta, por que nós não fazemos um trabalho dentro da nossa comunidade, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso bairro, dentro do nosso... Eu já dou a resposta. Porque eles nos conhecem e eles vão nos achar loucos e vão nos rechaçar. Vão nos rechaçar. Guardadas as devidas proporções, deve ter sido mais ou menos isso que aconteceu com os apóstolos, lá 2000 anos atrás. Deve ser mais ou menos a mesma coisa. O cristianismo, conforme foi relatado até agora, cresceu e cresceu muito, fora da Palestina, fora do lugar de origem, mesmo nos dias atuais. Então, peraí, então santo de casa não faz milagre? Já tem, então, uma passagem que Jesus era pouco respeitado em Nazaré, porque todo mundo viu ele crescer, então, em vez de trazer uma atração especial, as pessoas se distanciavam, mas não é filho do fulano, não é irmão do ciclano, enfim. Então, eu penso, para não fugir muito do assunto, e isso é uma provocação, que esses esforços de ir atrás desses 2/3 é louvável, mas vai redundar em fracasso. E ali está dito por quê? Que o cristianismo, como nós o conhecemos, ele está dividido, muito dividido. Tem a Igreja Católica que fica com metade desse 1/3, uma religião com a população da China. Mas se você, com membros registrados, mas você pergunta, e esses cristãos católicos, onde é que eles estão, na verdade? Eles estão nos templos? Onde é que eles estão? Onde é que eles estão, esse número tão grande? Ou eles foram simplesmente batizados na infância e se perderam no meio do caminho, na pré-adolescência, na adolescência, na primeira idade adulta. Ou seja, é uma religião
Para falar o mínimo, morna. Para falar o mínimo, morna. Ou seja, esse número, até esse número... Então, eu faço uma conta porque eu gosto de número, é uma coisa da minha formação. Eu gosto de número. 1 bilhão e 300. Imagine, assim, grosseiramente falando, mas grosseiramente falando, que cada um desses membros contribuísse com $10 mês. São R$50. Eu estou arredondando os números. $10 mês, ou vamos por ano, para não falar em mês, são $120, são R$600 ano. 1 bilhão e 300 contribuindo $10, são 13 bilhões mês. É muita grana, é muita riqueza, é muita... Eu estou falando nos católicos, mas vale para todas as religiões. Uma tem 20 milhões, outra tem 15, e contribuindo $10 é uma montanha de dinheiro. A riqueza é uma coisa absurda. Então, são donos de escolas, de universidades, de clínicas, de hospitais, de editoras, de emissoras de rádio. Virou um comércio. É um comércio muito grande. E aí aí eu vou para o lado do Frank. O Frank fala em espiritualidade, esse cara está interessado em grana. É em grana. E isso está explicando boa parte do aumento significativo dos desigrejados. Então, eu fui batizado ali, frequentei acolá, participei por aqui, fiz uma passagem não sei aonde, mas efetivamente eu não sou de igreja nenhuma. Essa fala é crescente. Para não sair da tua proposta de futuro do cristianismo, eu acho que o cristianismo não está caminhando para uma unificação, não. Não está caminhando para uma unificação. Essas igrejas não vão fazer uma liderança única. Então, a igreja A vai dizer, não, tudo bem, a gente faz aqui uma união, mas eu passo a administrar teu patrimônio, tuas escolas, tuas editoras, tuas rádios e estações de TV, aí nós vamos ser amiguinhos, vamos ser unidos. Não, que união é essa? Eu tenho que ceder tudo para você? Como assim? Ninguém vai fazer isso. Aí, pelo lado espiritual, o que acontece pelo lado espiritual? Acho que foi a Cristiane que falou no começo. Eu perdi um pouco da atenção. O que acontece? A missa católica, pelo menos quando eu frequentava, até os 42 anos de idade, funcionava mais ou menos assim. Eles faziam uma publicação, um boletim, um folhetinho, um jornalzinho, que era distribuído nas igrejas e funcionava para a semana toda. Aí, na semana seguinte, renovava aquilo e tal. E a membresia acompanhava a liturgia da missa por aquele jornalzinho. Aí, o que acontecia? O sacerdote fazia a leitura de um dos livros e dois assistentes, que ajudam lá o padre, lia as outras duas. Bom, e aí o sacerdote, na hora do sermão, ia falar sobre os textos. Mas o que acontecia no geral das vezes? O sacerdote, quando muito, falava aí um pouquinho sobre os textos, explicava um pouquinho sobre os textos, e depois ele desatava a falar de algum outro tema que ele achasse interessante, falar para aquela congregação. Aí eu fui fazer um teste com meus irmãos, católicos até hoje, e praticantes. Basicamente, em missa de 7º dia, de 30º dia, algum evento especial de família, a família se reúne e tal. Aí eu perguntava, ficava atento, né? Aí eu perguntava para meus irmãos, irmãs e todos ligados. Foram lidos 3 textos. Qual foi o livro que eles leram? Católico tem 73 livros. Quais foram os livros que eles leram? Dos 73, quais foram os 3? E dentro do livro, qual foi o capítulo? E qual foi o assunto? Ora, qual era a resposta? Não sei. Mas você não estava lá, criatura? Estava, mas eu realmente não sei. Você não foi na missa, você não costuma ir na missa pelo menos 3 vezes por semana, e não é o mesmo livro, e você não sabe. Como assim? Explica isso para mim. Não sei. Aí, vamos dizer que isso seja um corte, não seja um perfil da cristandade católica, que é a maioria. Falar do católico que é a maioria. Não falar de outro, mas falar da maioria. Tá certo? O que acontece?
Não, na verdade, não sei mesmo. Não é questão... E aí, quando começou a responder muito não sei, toda vez que eu perguntava, eles já saíam pela saída mais normal. Melhor defesa é o ataque. Começaram a me toda. Ou seja, cara, você veio aqui só para encher o saco? Só para encher o saco? Bom, era provocação. Espero que eu tenha conseguido provocar alguém aqui. Eu já me estendi demasiado. Obrigado. Ok, obrigada, Hélio. É o Franklin. Então, gostei muito da provocação do Hélio. Muito boa mesmo. Realmente, ele tem toda a razão. O que acontece é que o mundo tem uma parte do mundo ocidental, não, que é cristão. E então este mundo ocidental tem um poder econômico, militar, sociológico também, não? Político, democrático, vamos dizer também. Mas, no entanto, está gerando uma humanidade, ou já gerou, não? Robotizada, adormecida, hipnotizada. Então, nesse sentido, eu acredito que existe uma maneira nova de evangelizar. Nós temos que encontrar uma nova maneira de evangelizar. E uma evangelização que seja muito... Agora já dá para fazer isso. Muito simples. Muito prática. Essa evangelização, as pessoas não conseguem compreendê-la ainda, mas eu acho que vão compreendê-la. Com o próprio desafio aí do Aélio, ele mesmo vai terminar compreendendo, não? Que precisamos de uma estratégia, realmente aqui no mundo ocidental, principalmente no Brasil, que o Brasil é o país mais cristão do mundo. Eu acredito atualmente, acho que Estados Unidos também, mas me parece que o Brasil tem mais visão do cristianismo do que os americanos, que esses países assim europeus e América do Norte estão muito secularizados, muito agnósticos e até ateus, materialistas demais, não? O Deus é o dinheiro nesses países. Aqui no Brasil, infelizmente, também é o Deus o dinheiro, mas pelo menos o brasileiro mostra mais fé, mais honestidade nas suas convicções espirituais, ainda que ele é um simples crente. Por exemplo, ele falou, eu também tenho feito muito isso. Tem crentes que eu pergunto às vezes, bom, você é muito frequentador de sua igreja, e me diga o seguinte, você sabe onde nasceu Jesus? Me surpreende que quase muito raramente a pessoa me diz onde nasceu realmente Jesus. Geralmente fala Jerusalém. Aí eu pergunto, e onde que Jesus morou? Aí sempre fala Jerusalém. E onde é que Jesus morreu? Eles também falam de Jerusalém. Então, eles não têm um discernimento sobre a vida real de Jesus. Mas eles creem. Mas essa crença é porque a gente é inato, a crença necessária no ser humano para Deus. E Jesus falou muito bem, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, realmente, o simples nome de Jesus, ele selou a humanidade com a mensagem dada aí pelos seus apóstolos, seus discípulos, não? E as pessoas que realmente se preocuparam em entender esta questão de Jesus, e ainda é uma minoria, não é uma grande maioria. A maioria, eu falo aqui pelo Brasil, mas eu acredito que todo o Ocidente, inclusive Europa e América do Norte e América Latina, como um todo, deixa muito a desejar. As pessoas acreditam em Jesus, assim como acreditam em Deus. Só que Jesus é mais visível para as pessoas, porque é um homem. Não tem retrato, não tem estátua de Jesus assim verdadeira, mas de qualquer maneira ele é expressado, não, com certas imagens, e Jesus na cruz, e assim, o retrato também de Jesus, tem vários tipos de retratos de Jesus,
Mas as pessoas, então, através dessa crença em Deus, eles assimilam Jesus em primeiríssimo lugar. Eles dizem que Jesus é Deus. Então, eles não sabem como é que é esta questão do Filho de Deus. E aí acontece que a fé em Jesus é a fé em Deus, porque a vida de Jesus não é conhecida. E por isso que agora a evangelização, por isso o livro Durante é uma maravilha, porque graças ao livro Durante, aqui a Lilian, ou a Hélio e todos nós que estamos aqui, já temos uma convicção mais clara das coisas, como são, e isso nos vai dar condições para um procedimento mais pragmático, mais correto, porque senão fica na crendice, na superstição praticamente das igrejas e das imagens, essas coisas todas, e essa briga entre o sétimo dia, qual é o sétimo dia, e qual é a função do Papa, se o Papa é o falso profeta ou não é. Então tem uma série de questionamentos que é fácil resolver. É fácil resolver só olhando para o Jesus, que agora nós temos muitas condições de falar de Jesus, porque temos o livro Durante, temos a Sim. vida de Jesus, tem a Bíblia também, claro, mas muito mais importante, porque é muito mais claro a situação com o livro Durante, a vida de Jesus. E o livro Durante fala, o melhor empreendimento de um ser humano atualmente é estudar a vida de Jesus. Por quê? Porque assim temos um discernimento claro para que o evangelho se propague. E tem que ter um centro de evangelizador luminoso. E esse centro, sem dúvida nenhuma, essa nova Jerusalém me parece que aqui, a terra prometida, é Brasil. É Brasil. E isto daqui é que nos dá condições realmente de fazer alguma coisa para que o cristianismo não morra. Não vai morrer, não acredito, mas para que não fique tão distante as coisas e esse drama tudo, desde que Jesus foi crucificado, a situação do cristianismo é mais ou menos dramática, é dividida em seitas, em religiões várias, e existe um mal-entendido nesta questão religiosa, e que nós podemos agora, com o livro Durante, transcender, superar, e que nós temos condições aqui no Brasil de fazer o ambiente catalisador para que esse 1,5 bilhão de cristãos se transformem rapidamente em 8 bilhões de seres humanos. Porque isso, eu digo rápido, porque a questão agora é dramática. Ou vá ou racha, como se diz, assim, ou vida ou Verdade, morte. verdade. Tá bom, Acho que então. demorei muito, estou demorando muito. Bom, mas É, não, tudo bem, seu Franklin. Quem sabe que alguém mais queira falar também, ou assim, fazer alguma então, pergunta, algum comentário. isso, então está tudo bem, já paro por aqui, mas é aí, eu também estou provocando aí a turma, eu vou seguir Tá o bom, exemplo do Aélio, tá bom? obrigada, seu Então, paro Franklin. por aqui, tchau. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Que agora nós vamos para a parte, algum comentário, né? Nós vamos agora para uma parte muito legal, muito bacana. Preste bem atenção agora. Tá? Então, nós vimos, e agora nós vamos finalmente para o futuro do cristianismo. Então, aquela parte ali foi apenas uma abertura, tá, pessoal? Vocês estão vendo? Sim, Obrigada. Então, ali, ó. O cristianismo, de fato, prestou um grande serviço a este mundo. Essa aqui, ela é bem famosa, essa parte do livro, né? Mas agora é Jesus que se faz mais necessário. O mundo necessita ver Jesus vivendo novamente na Terra, na experiência de mortais nascidos do Espírito e que efetivamente revelem o Mestre a todos os homens. É inútil falar de um renascimento da primitiva cristandade.
Vós deveis seguir para frente, partindo de onde estáis. A cultura moderna deve tornar-se espiritualmente batizada com uma nova revelação da vida de Jesus e iluminada por um novo entendimento do seu evangelho de salvação eterna. E quando Jesus tornar-se elevado, assim ele atrairá todos os homens para si. Os discípulos de Jesus, mais do que conquistadores, deveriam ser fontes transbordantes de inspiração e de vida elevada para todos os homens. A religião é apenas um humanismo elevado, até que seja tornado divino pela descoberta da realidade da presença de Deus na experiência pessoal. Então, aqui, essa parte é maravilhosa, porque como que todo o cristianismo, né? Eu sei que muitos cristãos, muitas igrejas cristãs, elas falam muito de Jesus, mas infelizmente focam nos milagres, né? A gente sabe que o nosso povo é bastante problemático, tem bastante questões de saúde, de pobreza, de doença, né? De pobreza, precisa de auxílio. Mas se a gente tivesse Jesus e seguisse com fé, uma fé viva, né? Os ensinamentos de Jesus, quantos problemas nós não estaríamos resolvendo, até de saúde, né? Porque se você vive uma vida de amor, o seu amor transborda da tua vida, aquilo esse amor, ele vai contaminar as outras pessoas e eles vão ver que você é diferente, que você vive uma vida diferente, né? Apesar que não é que nós não vamos ter problemas, a gente vai ter a fé, e essa fé de Jesus, né? Nas palavras dele. Então, essa aqui é a grande, vamos dizer assim, a grande receita que os reveladores nos dão, né? Que o cristianismo lhe prestou um grande serviço, mas agora é Jesus que tem que estar no centro das igrejas. É Jesus, como diz antes, é a vida dele, né? O exemplo, a mensagem de amor, de paternidade de Deus e de irmandade, né? A Hélio, se alguém quiser falar, você me avisa, tá? Que eu não estou vendo. Eu posso para falar qualquer coisa aí? Pode falar, querida, pode falar, Eliane. Você falou aí sobre o Evangelho, né? Tá, Jesus, blá. Isso daí não diz respeito à pessoa. Eu vejo que no movimento urantiano a palavra ela é perfeita. Temos aí né, a técnica da palavra, acho que ela supera aí os escritos bíblicos, sendo que a Bíblia tem 2 mandamentos, né? Amar a Deus e o próximo, como a ti mesmo. O próprio Jesus falou que toda a lei se resumia nesses 2. Então, a gente vai para o livro de Urântia, a gente tem aí a regra de ouro aí, que é tão falada, que é o Pai, né? Sendo o Pai de todos, o Pai universal, blá, e a irmandade, a fraternidade. Essa questão aí não é do receptor, não é da pessoa, igual você está falando aí sobre quando eu conheci o Senhor, a gente usa isso, né? O evangélico, a gente fala sobre conversão, conhecer, eu tinha 19 anos, tudo que eu toquei na Bíblia era essa verdade. Eu não entendi outra coisa. Então, assim, eu percebo que a questão é quem recebe, é o receptor. A mensagem, ela está lá, a antena. Quem está enviando essa mensagem, que é o Pai, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo, o ajustador do pensamento, eles já existiam aqui quando Jesus veio.
isso aí foi liberado. O livro de Urântia tornou essas verdades elas acessíveis teoricamente. Mas na prática, quando o livro de Urântia foi lançado há 80 anos, não sei, 100, a gente já tem ação. É como eu gosto muito de perceber isso como alimento. Eu como uma vida inteira banana, como maçã, eu não sei nem o que é uma maçã ali em vitamina, mas eu estou comendo a maçã, ela está fazendo efeito no meu corpo, mesmo sem eu saber que ela tem pectina, vitamina A, B, C, D. O livro de Urântia, quando ele foi lançado, o ajustador do pensamento já estava aqui, sendo atuante em cada mente. O Espírito Santo já estava aqui, sendo agindo, né? Nós evangélicos tínhamos consciência do Espírito Santo e do Espírito da Verdade, que a Bíblia coloca essa diferença. Não você pegar o que a gente, na maioria, na sua grande maioria, o que o evangélico faz, ele não se preocupa como é que ele vai agir, se o Espírito da Verdade vem de branco, de rosa. A questão é que ele venha e que ele está aqui presente. Então, eu vejo que essa questão da verdade aí é a questão de receptor. São as pessoas. Né? O livro de Urântia aí, se 80, 100 anos, e tantos leitores exímios, porque quando eu conheci, eu vou me alongar aqui um pouquinho, vocês me desculpam. Quando eu conheci o livro, foi a Ana Má que trouxe, ela me trouxe a Ilha do Paraíso e colocou um slide ali, eu fiquei travada. Achei aquilo tão magnífico e eu sou muito apressada. Eu falo apressada, eu sou muito apressada. Eu sei que acho que numa semana eu já tinha assistido todas aquelas palestras e tá. Mas quando eu comecei a conviver humanamente com aqueles que aparentemente eram os mestres, né? E são mestres da leitura, o comportamento deles ficava aquém da fraternidade, do amor. Então, assim, claro que como eu já vim de um meio ali evangélico, eu entendia isso. Então, eu estou dizendo que é muito mais do que ter as palavras corretas, é muito mais do que entender de maneira adequada o que está escrito. Realmente é a prática de tudo isso, né? Então, assim, eu vou. Qual é o meu sentido aqui? Que as coisas não estão. Não é a Bíblia, não é o que estava escrito ali, não é o cristianismo. Eu vou discordar nesse sentido. São as pessoas. São as pessoas. Como o livro de Urântia. Ele é a quinta revelação de época. Mas as pessoas que o manuseiam, de que maneira ela manuseia o livro? Elas manuseiam de tal maneira que se tornam praticantes? Não estou falando de eventos ou palavras. Eu estou falando das duas regras de ouro, que é muito simples. Reconhecer o Pai, que esse daí, digamos que se faça. Mas a parte difícil é a fraternidade, essa irmandade. Que nível é essa irmandade? Em que ponto? Cada um tem uma visão do que é, mas, né, se a gente for colocar em miúdos, né, são aqueles que eu gosto muito de algo que Paulo falou, não tem como ele falou assim, vocês já deviam ser mestres, né? Hebreus, alguns dizem que Hebreus foi escrito por Paulo, aí tem umas discordâncias, então está escrito em Hebreus, talvez não tenha sido Paulo que escreveu aquele livro. Ele falou, já podeis ser mestre, ainda são crianças, eu preciso ainda vos alimentar com leite, porque vocês vivem, agem como criança, né? Tem brigas, tem contendas. Aí, se a gente for para o livro de Coríntios, a mesma coisa. Época que houve lá a fornicação, a questão do que ficou lá com a mãe, aí Paulo vem lá em Coríntios é Paulo, ele falou: vocês ainda andam como homens na carne, né? Cheio de briga, de contenda, de divisão. Então, vocês ainda sois crianças, né? Então, eu vejo que a questão está aí, é em quem toca. A pessoa que tocou e que toca na Bíblia, e vai além da técnica, não tô, ele tem um coração sincero,
ele vai encontrar o que ele está buscando. A mesma coisa é o livro de Urântia, ou qualquer uma outra religião, espiritismo e tal, a gente conhece pessoas, elas encontram, porque é impossível não encontrar. O espírito da verdade nos assegura isso, né? Então era isso, irmãos. Gratidão. Obrigada. Obrigada, Eliane, verdade. A Hélio, quer falar, né? Você tem como colocar na tela o texto que você acabou de ler? Aham. Peraí um pouco. Demora mais um pouco, eu não tenho tanta prática aqui. Peraí. Tela cheia, vai em tela cheia, tá, gente? Se vocês forem apresentados, aí clica em cima da mesma tela e daí compartilha. Peraí, deixa eu voltar. É o 10.1. Você leu o 10.1, né? Isso. Tá vendo? Tá vendo, Hélio? Agora apareceu. Tá. Agora apareceu. Muito embora eu estou lendo em outra fonte. Ok. Mas vamos lá, eu vou voltar para cá. Na outra fonte eu faço destaques com cores, aí fica mais fácil para mim comentar alguma coisa. Então, a partir do texto que você acabou lendo, eu destaquei em amarelo Evangelho de Salvação Eterna. E, na sequência, a última frase, também destaquei, a religião é apenas um humanismo elevado, até que seja tornado divino pela descoberta da realidade e da presença de Deus na experiência pessoal. Esse vamos chamar de parágrafo, o tópico 10, parágrafo 1, começa fazendo loas ao cristianismo enquanto movimento religioso. Mas vamos lá. Na tua apresentação, foi falado que o cristianismo, na verdade, houve uma deturpação, e uma deturpação séria, que foi falar sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre Jesus, quando, na verdade, Jesus não veio falar sobre si mesmo. Jesus veio falar o Evangelho não é apenas um jogo de palavras. Na verdade, isso tem um significado bastante importante. O Evangelho de Jesus não é o Evangelho sobre Jesus. E o cristianismo nada mais é do que o Evangelho sobre Jesus. Aí você diz, não, mas peraí, explica isso melhor. Qual é a diferença final? É uma preposição? O que é isso aí? Tem algum significado diferenciado? Explica melhor. Essa explicação e esta compreensão é importante para falar do futuro do cristianismo. Se o cristianismo chegou até agora, com 2.000 anos de avanços e recuo, e é reconhecido como uma coisa muito boa, então, afinal, o que deve ser feito? Tem que voltar para o Evangelho de Jesus, e que Evangelho é esse, afinal? Então, nós, no movimento urantiano, aprendemos que Jesus tinha um Evangelho focado em paternidade de Deus e irmandade entre os homens. E tudo se resume a isso. Ele foi ali, curou não sei quem, ele foi ali, falou não sei o quê, mas o foco do Evangelho dele foi esse. E vale dizer, apenas para destacar, vamos contextualizar isso. Falar isso para a nossa geração não impacta em nada, rigorosamente em nada. Por que não impacta em nada? Porque nós já estamos acostumados a isso. Mas imagine 2.000 anos atrás, falar em paternidade de Deus quando eles não podiam sequer citar o nome de Deus. Eles não podiam nem falar no nome de Deus. A coisa era tão séria, mas era tão séria que o conceito de paternidade, para nós, é uma coisa fácil, e a gente fica encantado, e fica deslumbrado. Ah, meu Deus, que legal. Para eles não é uma coisa legal. Como assim? Eu ser filho de Deus? Pare com isso. Você está falando uma blasfêmia, das grandes, não é das pequenas, não. E se nós aceitamos a paternidade, nós temos que reconhecer a irmandade. Não tem como ser filho de Deus, eu, você, todo mundo, e a gente não ser irmãos.
Esse é o verdadeiro evangelho, na verdade. Esse é o verdadeiro evangelho. Bom, mas eu destaquei no texto a palavra salvação eterna. Aí, então, eu vou sair do texto, e eu odeio fazer isso, mas eu vou ter que sair do texto para dizer o seguinte: o livro Durante, em mais de uma oportunidade, diz que Jesus veio à Terra para cumprir a 7ª auto-outorga que lhe daria o direito de soberania plena do universo local de Lebanon. Ele veio para isso. Como ele teria que nascer de mulher, fosse no planeta que fosse. Nós aprendemos que cada universo local tem um potencial de 10 milhões de planetas habitados. E o livro de Durante mesmo denuncia que não chegamos nem a 4 milhões, 3 milhões, 800 e alguma coisinha. Quando o livro foi publicado. Ou seja, nem 40% da criação de Micael está completa. Ele está em processo de construção desses mundos e dessas criaturas que neles habitarão. Mas vamos lá. Se Jesus está envolvido na criação desses planetas, e quando eu digo criação, eu estou falando do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, estou falando de tudo. Você imagina o planeta Terra, como, se os outros planetas tiverem alguma similaridade, como é complicado construir um planeta e depois fazê-lo habitável, depois fazê-lo habitado, depois fazer... Enfim, não é uma coisa simples. Ou seja, Micael não está sentado no trono dele à toa lá, esperando, né? Usufruindo do belo descanso. Ele teve na Terra, passou por esses 36 anos, e ele lá está de boa. Ele está trabalhando muito. Não é pouca coisa, não. Ele está trabalhando muito, não tem o que fazer. Não é ele não tem o que fazer, tem muito por fazer. Mas vamos para o texto. Salvação eterna. Espera aí. Como assim? Salvação eterna. Então, o cristianismo, seja qual for, diz assim: Jesus veio salvar o homem da condenação que esse homem, quer dizer, a humanidade, o homem como humanidade, recebeu uma condenação de morte em função de uma falta do casal Adame. O casal Adame fez lá umas escolhas que desobedeceu, foram penalizados, e a humanidade como um todo recebeu a penalização de morte. Quer dizer, a criança nasce no primeiro respiro, ela já é pecadora, porque ela é herdeira da condenação da Adão e da Eva, e alguém tinha que resgatar essa humanidade dessa condenação de morte, porque era uma exigência, e não podia ser qualquer um, tinha que ser um ser, um filho criador, e tinha que haver derramamento de sangue. Ou seja, ele tem que morrer, não era de lado dar uma benção, jogar uma aguinha e pronto. Não, ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer, tinha que ter sangue, mais ou menos na linha do sacrifício dos animais dentro do templo. Tem que haver o sangue, tem que morrer. É a única maneira de resgatar, de redimir a humanidade dessa condenação. Isso é ensinado e a gente já aprendeu a gostar disso. A gente gosta de ouvir isso e ouve. Aí a gente vai para o livro Durante e diz, não, quem acredita que Jesus veio com esta missão de, com o próprio sangue, salvar a humanidade no coletivo e no individual, então, a gente passa ao largo. A gente nem gosta muito de discutir isso, nem gosta mesmo de falar sobre isso. Mas o livro Durante é claro, não é nada disso, meu amigo. Então, mas o texto fala em salvação eterna. Mas que salvação eterna é essa, se não é na linha do Jesus tem que morrer mesmo, tem que derramar o sangue mesmo, porque senão a humanidade não teria sido resgatada. Tá. De novo, eu estou fazendo provocação. Que salvação eterna é essa se Jesus veio aqui para o interrompido? Que salvação é esta que Jesus eterna está se referindo ao texto que foi acabado de ler? Obrigado, desculpe o tom da voz, eu fui repreendido porque eu estava falando muito alto. Mas eu sou tipo italiano, eu falo alto mesmo. Para nós, não, para mim está normal, não tem problema. Você sabe a resposta, né, Hélio? Eu vou deixar a vez para o Sidney antes da resposta.
Então, eu vejo que eu geralmente vejo nas nossas palestras. O último e o penúltimo parágrafo explica muito bem explicadinho o que se deve fazer. Ele fala do exemplo. O exemplo sou eu. Eu não tenho que arrastar ninguém para o livro. Eu não tenho que pegar ninguém pelos cabelos e falar, você tem que ler esse livro aqui para a tua salvação. Eu não tenho que fazer isso, não. Eu tenho que mostrar por mim. Eu sendo cada vez melhor, as pessoas que convivem comigo vão querer saber como é que isso está acontecendo. O que aconteceu que ele está melhor? O teu filho, o teu vizinho, o teu amigo de trabalho, eles vão ver a sua diferença. E é isso aí que vai arrastar. Não é o livro, levar o livro lá, fazer ler. Não, você tem que ler, porque você vai, sabe, a tua salvação depende disso. Não adianta falar isso para os outros, eles não querem saber. Eles querem saber da sexta-feira, ir para o barzinho, tomar uma cerveja, ficar tranquilo lá, zarar as menininhas. Ninguém está preocupado com isso aí, não. É o teu exemplo que vai arrastar. O teu filho é que vai ver que você mudou. A tua esposa, teus amigos. É por aí que funciona. É esse exemplo que vai levar as pessoas a quererem saber como foi. Era só isso, mais ou menos. Obrigada, Sidney. Valéria, eu não sei se alguém quer responder a provocação do Aélio de salvação eterna? Lilian, a ideia não é responder agora. Eu estou, na verdade, provocando para meditação. Então, Ninguém tá precisa bom. falar nada agora. Se quiser falar, você Ah, lê o então livro, mas tá. não precisa ser uma resposta agora, não. Então tá bom. Tá certo? Obrigado. Nada. Mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Continuar mais um pouquinho, então. Mais um pouquinho. Então, vamos ver o próximo slide, que vai continuar, né? A beleza e a sublimidade, a humanidade e a divindade, a simplicidade, a singularidade e a unicidade da vida de Jesus na Terra apresentam um tão impressionante e tão atraente que os teólogos e os filósofos de todos os tempos deveriam ficar efetivamente impedidos de ousar formar credos ou de criar sistemas teológicos de servidão espiritual, a partir dessa auto-outorga transcendental de Deus, na forma do homem. Em Jesus, o universo produziu um homem mortal em quem o espírito do amor triunfou sobre as limitações materiais do tempo e suplantou o fato da origem física. Isso aqui é uma, assim, os reveladores, eles ficam indignados, né? Como que podem fazer, porque o que muitas, o que o seu Franklin estava falando, né? Que muitas vezes nós vemos são servidões espirituais. As pessoas vão até a uma certa religião, a maioria das religiões são assim, né? E elas se veem obrigadas a praticar ritos e mais ritos para conquistar uma salvação, né? Então, se você se batizar, você vai ser salvo. Se você confessar, você vai ser salvo. Se você comungar, você vai ser salvo. E assim vai. E se não cumprir, vai para o inferno. Piorou ainda, né? Então, isso o que é? Senão uma servidão espiritual. Então, você não está ali. Nós estamos ainda na religião do medo.
Ela serviu para um propósito, sim. Existem pessoas que conseguem sair da religião do medo? Não. Existem pessoas que estão ali naquela religião que não são, que não veem essa, vamos dizer assim, essa prisão. Eu era uma pessoa assim. Eu participava da religião católica, mas eu não via aquilo como uma prisão. Eu gostava da mensagem, né? A mensagem de Jesus, gostava daquilo. E eu participava de um movimento em que existe até hoje, o movimento dos focolares, e eles procuram viver as palavras de Jesus, né? E é isso que tem que acontecer. Então, é um movimento que nasceu em 1943, e essa pessoa, que era a Lubick, né? Ela, com mais algumas amigas, durante a guerra, né? Porque era guerra, elas se escondiam nos bombardeios, né? E elas se escondiam nos abrigos e elas levavam a Bíblia e lá elas liam o Evangelho. E lá elas descobriram que elas deveriam viver aquelas palavras, que aquelas palavras eram palavras de vida. Então, vocês vejam como que a igreja, esse movimento é dentro da igreja católica. A igreja, ela está já fazendo com que essa revolução aconteça, essa revolução de vida. Alguns cristãos, eles procuram isso mesmo. E as pessoas que vão nos bares e em outros lugares, como disse, acho que o senhor comentou, uma hora, elas vão precisar, elas vão perceber que algo está faltando, elas vão sentir o vazio, né? Pula, pula, pula o carnaval, e depois do carnaval o quê? Vazio de novo. Vão sentir aquele vazio existencial e vão ver que falta, né? Que está faltando. Eu sempre falo para meus filhos, né? Não esqueçam que nós somos também alma e que nós temos essa parte espiritual que nós temos que desenvolver. Não podem esquecer isso. Então, quando a mãe ensina, ó, vamos rezar o Pai Nosso, vamos fazer a oração da noite, tem que fazer mesmo. Tem que ter essa comunhão com Deus, né? Então, os pais já ensinam isso para a gente. Lógico que depois você começa a praticar uma religião da servidão, né? Ah, se não fizer isso, vai para do medo. Mas é por aí que começa. Depois, agora, graças a Deus, veio o livro de Urântia e deixou tudo ali uma maravilha, né? Chegamos ao nosso destino. Ai, Jesus, para de falar, vamos ler. Vou ler mais um pouquinho. Tende sempre em mente que Deus e os homens... Ai, deixa eu colocar aqui a apresentação dos slides, senão vai ficar esquisito. Tende sempre em mente que Deus e os homens necessitam uns dos outros. Eles são mutuamente necessários para a realização plena e final da experiência eterna da personalidade, no destino divino da finalidade do universo. O reino de Deus está dentro de vós. Foi provavelmente a maior afirmação que Jesus fez, junto com a declaração de que o seu Pai é um espírito vivo cheio de amor. E essa questão do reino de Deus que está dentro de nós, né, que o espírito coajustador do pensamento, fragmento de Deus, está dentro de nós, é uma revelação magnífica, porque isso a gente vê assim, eu pelo menos aprendi, olha, o Espírito Santo, você tem que clamar para que o Espírito Santo venha. Mas ele está dentro de nós. E Jesus disse isso, né? Acho que mesmo na Bíblia está isso. Ele está dentro de nós. Nós é que não escutamos. Então, a gente só tem que entrar em sintonia. Né? Nós não percebemos. Mas agora a gente sabe que eu, pelo menos, acredito assim, que nós seguimos o que o Espírito Santo diz se a gente vive no amor. Pronto, ponto, é só isso. Se você faz o bem, é só isso. Né? Você vai estar fazendo a vontade de Deus. Lógico, o bem que você entende. Às vezes, as pessoas acham que estão fazendo bem, né? Mas quando você não está fazendo bem, muitas pessoas vão dizer, ó, você tá errado, hein? Não, mas não é assim que faz.
Isso aqui que eu não estou fazendo não é o bem? Não, não é o bem. Não é o bem. Você está pegando dos ricos para dar para os pobres, não está certo. Você está roubando do mesmo jeito, né? Não, mas coitadinho dos pobres, não tem que fazer isso mesmo. Não, não é por aí. Então, às vezes, a gente não faz o bem, mas alguém vem, a gente acha que está fazendo o bem, mas vem alguém que diz, não, não é bem. Daí você vai se aconselhar, vai com o padre, vai com o pastor, vai com o seu... Alguém vai te falar que está o caminho que você tem que ir, né? Mas a maioria de nós sabe qual é o caminho a seguir. Por quê? Porque o Espírito de Deus está conosco. Vou ler mais um slide, daí eu passo a palavra. Ao conquistar almas para o Mestre, não é a primeira légua a da obrigação, do dever ou da convenção que irá transformar o homem e o seu mundo, mas é mais a segunda légua, a do serviço livre, de devoção e amor à liberdade. A que representa o esforço semelhante ao de Jesus. Então, vejam aí. A devoção e amor à liberdade, serviço livre, para alcançar o irmão no amor e colocá-lo sob a guia espiritual, na direção da meta divina mais elevada da existência mortal. O cristianismo ainda hoje percorre com disposição a primeira légua, mas a humanidade define-a e tropeça nas trevas morais, porque há tão poucos homens fazendo a segunda légua, tão poucos seguidores professos de Jesus e que realmente vivem e amam como ele ensinou os seus discípulos a viver, a amar e a servir. E eu passo a palavra para quem quiser fazer algum comentário, se quiserem que eu volte slide, e vamos lá, coisa maravilhosa. Então, tá aqui, ó, o futuro cristianismo, não seguir, e ele vai seguir isso. Eu acho que é mais ou menos os reveladores, eles, e eu percebo que pelo menos o catolicismo, ele está seguindo, sabe, nessa linha. Os padres, hoje em dia, o que mais eles falam é do amor na pregação, né? Ser mais amor a Deus, amor aos irmãos e tal, amar e tal. Então, é isso aí. Alguém quer fazer algum comentário? Passo a palavra. Lilian? Oi, querida. Oi, Pode eu. dizer. Você falou aí sobre a pregação, ok. Agora, existe todo um sistema, né? Existe toda uma... Esse daí não vai ser... Para ele ser... Vir a rachadura dele, não vai ser algo tão simples assim, né? Existe todo um sistema. Teve você deve conhecer o padre Fábio de Mello, em algum momento, quando ele saiu um pouco ali fora do que poderia ser dito, né? Ele foi colocado de lado, ele foi excluído, né? Quando ele tem uma pregação sobre Maria, eu conheço essa pregação, amo demais a padre, gosto da palavra dele. E ele coloca ali bem claro que Maria foi uma pessoa muito boa, blá, 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 mas que a adoração era a Jesus e tal. Aquela pregação custou para ele muito caro. Então, eu acredito que, como o Aélio comentou aí no início, não tem como a religião ou os clérigos que estão aí, as denominações, todo o sistema pregar algo fora disso aí, que é o pai, o amor, os irmãos. Não tem como, porque hoje os fiéis, todos eles têm acesso, né? A palavra deixou de ser oculta quando houve ali a Idade das Trevas, a Bíblia em latim só tinha na mão dos padres e tal, dos sacerdotes. Hoje todo mundo tem acesso. Então, se não se falar, ainda mais esse tipo de mensagem, não vai ter ouvintes, né? Mas tem todo um
eu também não acredito numa unificação, justamente porque cada um tem o seu próprio sistema e é senhor, né, do seu sistema e rege toda essa ordem financeira, né, que é muito forte. Mas eu acredito também numa coisa, o Senhor, o Pai, ele tem uma estratégia, porque é preciso ter uma mudança. Então, eu acredito que, não sei, Eliane, sabe qual é? Claro que não faço nem ideia. Eu também não era para mim saber, né? Que o pai, ele tem como lidar com isso, digo, de maneira administracional aí, dos reveladores, de quem é de direita aí, quem comanda o pedaço lá em cima. Mas concordo com você que realmente a mensagem falada, ela está sofrendo alteração e só imagino que isso não significa uma mudança de corporação, de ajuntamento. Na verdade, acho até impossível isso. Impossível. Eles, o tal do ecumênico lá, o que tá, eu não acredito nisso. Era só esse comentário, tá bom? Gratidão. Obrigada, Eliane. Aélio. Então, de novo, quem me conhece sabe. Eu Vai gosto da provocar, né? Vai provocação. provocar, né? Eu gosto da provocação. Uma das coisas que eu percebi quando eu deixei de ser católico, muito embora eu acompanhasse a distância do movimento evangélico, mas eu percebi uma coisa muito clara, e que me impactou, na verdade. O conceito de que o homem é o sacerdote do lar. Como assim? Que papo é esse de sacerdote do lar? A gente está acostumado a ter o padre e toda aquela hierarquia do clero, está acostumado a ter os pastores e todos aqueles assistentes que fazem um trabalho voltado para a membresia. Mas esse negócio de ser sacerdote do lar, como assim? Então, fora as responsabilidades de provedor, de você dar um bom teto, dar uma condição de vida melhor, você tem essa obrigação espiritual de você responder pelas pessoas que dependem de você de outro modo. Aquilo me impactou. Falei, nossa, mãe, o máximo que eu alcançava da religião era o proveito próprio. Proveito próprio. Todo mundo, todo esse aparato, toda essa organização, todo esse clero, toda essa estrutura física, tudo isso a meu serviço. Aí eu percebi outra coisa também. Aí, à medida que eu fui me envolvendo mais com a organização da igreja, especialmente da igreja evangélica, eu fui tendo acesso a estratégias, a planejamento. Eu já, no mundo secular, já tinha essa formação. Mas, enfim, justo por ter essa formação, eu fui convidado para ser líder da igreja e participar de conversas muito reservadas. E o que eu aprendi? Aprendi o que eu já suspeitava. A vida toda eu suspeitei, mas, enfim, quando você vai para uma sala fechada, para um grupo mais exclusivo, você acaba tendo informações para valer. E não é especulação, não, é para valer. E o que eles ensinaram? Marketing religioso. Eu falei, como assim marketing religioso? Eu conheço marketing empresarial. Como marketing religioso? Não, tem marketing religioso. Fora todo esse aparato das escrituras, fora todo esse conteúdo da Bíblia, fora toda essa coisa magnífica que estão lá nos livros, tem uma coisa que você tem que estar fora do livro, mas você tem que usar, que é o marketing religioso. Você tem que conhecer teu público-alvo. Esse público-alvo contribui, ele gasta, ele dá dízimo, enfim, ele consome produtos da igreja, enfim, tem um marketing religioso. E como é que você chega nesse pessoal? Ou você chega com a mensagem, abre a Bíblia e leva a mensagem e captura a espiritualidade de cada um, ou você usa o marketing. E o que o marketing explora? Medo, culpa e ambição. Explore isso que você, de um modo geral, você vai pegar quase 100%. A pessoa está ali ou por medo, ou por culpa, ou por ambição.
E você vai usar toda essa estratégia para você capturar essas mentes, para capturar essas pessoas. E aí, o que acontece? Deus é o último. Não tem nada. Deus é o último. Mas as pessoas, os líderes, transformam Deus em penúltimo. Ele, em vez de você servir ele te serve. Você faz barganhas. Ah, você me dê isso, eu faço aquilo, sacrifício aquilo, sacrifício ali. Você não é. Deus deixou de ser o último, passou a ser o penúltimo, porque ele está a serviço de você, não você a serviço dele. Encerro, porque eu estou doido para ouvir o Bauman. O teu microfone está fechado, Bauman. Por favor, abra para a gente ouvir. Ele está tentando abrir ali o microfone. Abra teu microfone. É o último ícone embaixo do lado esquerdo. Bem no rodapé, tem um microfonezinho. É só clicar em cima. Está fechado. Da esquerda para a direita, o primeiro ícone. Ok, acho que agora eu consegui Conseguiu, que bom. fazer um comentário que a gente perde muita energia comentando mais que isso, né? Vivendo e de alguma forma valorizando pela crítica ou pela participação das religiões institucionais, né? Então é evidente que as religiões institucionais elas falam do amor, falam dos dons do Espírito, falam da salvação, falam disso ou falam daquilo, e falam coisas boas porque elas não podiam, de uma forma explícita, falar da real motivação que está dentro dos líderes dessas religiões, né? Que é a necessidade de ter adeptos cada vez maior, para dar mais poder a essas instituições, para aumentar o número de adeptos, para ter mais dinheiro para mover essas instituições. Então, ela, quando aprofunda, isso hoje está se revelando muito rapidamente, essa desmascarando, que eu acho que é um serviço, uma coisa que está a serviço da evolução dessa nossa sociedade, por conta da internet, né? Então, elas estão se desmascarando, porque, na verdade, a motivação dela é completamente falsa, não tem nada a ver com o trabalho de Jesus, nem com a religião de Jesus, né? A religião de Jesus é exatamente essa religião que está, ao longo das páginas do LU, está tão clara, né, a explicação do livro, em diversas, é repetitivo isso aí, né? Que você tem dentro de você uma fração do Pai pura, essa fração do Pai, numa mente colaborativa, vai junto com ela construir um ser psicológico que não é mais material nem de ancestralidade animal, como é a nossa realidade atual, né? Nós estamos aqui trabalhando exatamente para aperfeiçoando uma nova construção de de um novo ser interior, que é obra do ajustador do espírito e é obra sua, pela decisão que você tomou de uma forma irrevogável, muito forte, para poder valer a grandiosidade do objetivo dela. Você aceita essa orientação e vai construindo uma nova alma. Essa é a síntese da evolução humana, né? E é o que está no livro, assim, de fio a pavio do livro. Da primeira à última página, quando você tira os elementos geológicos ou históricos, ela está lá explícito, né? Essa sequência. E esse material, essa nova alma, ela não é mais material como é a nossa alma atual, né? A nossa alma atual, ela tem origem numa ancestralidade animal, que é a nossa origem da evolução física,
né? Tá lá a nossa unha, os cabelos, do mesmo jeito que uns cachorrinhos têm, a onça, do mesmo jeito, né? Os mesmos elementos que foram provenientes desse período, né? Aí você tem uma contribuição social para formar essa, que também é exterior, material, né? Então, você tem uma contribuição da nossa alma atual, é material, porque vem de fora para dentro, na religião, na educação, na escola, nos pais e tal, né? O seu objetivo é superar essa ancestralidade animal e essa educação social e transformar isso num material que não é mais desse estágio, é um material moroncial, porque ela foi construída pelo Espírito e pela sua decisão de acompanhar a orientação de Deus dentro de você, né? Essa aí é a salvação humana. Quando você constrói esse elemento lhe dá a possibilidade de continuar o seu trabalho, quer você tenha o corpo físico, né? Quer você não tenha mais, né? Você tem esse conteúdo, você começa a construir isso aqui e agora, né? Agora, quando você passa, voltando aqui para a questão da religião institucional, ela é um elemento enganador, é um obstáculo tremendo na vida do homem, do ser humano que tem fome de Deus, né? Porque ela orienta, dá uma aparência de ser uma coisa boa, mas, na verdade, é uma enganação profunda, que você vai ter depois que descartar, né? Você vai ter que pegar toda essa bagagem da religião institucional e jogar no lixo do seu aprendizado. No seu aprendizado tem lá um cestozinho que você, a proporção que vai compreendendo cada vez na vida, na sua atividade interior, porque a questão é interior, é por isso que Jesus disse que tão claramente a questão está dentro do indivíduo, ele vai jogando naquele cesto ali como sendo uma coisa que não serve mais para você, né? Serviu no passado, lhe deu segurança, lhe deu um apoio, era uma muleta que você tinha. Quando você largou a muleta, você ficou só você e o seu pai dentro de você. Dessa relação é que nasce um novo ser psicológico. E é desse ser psicológico novo que vem os frutos do espírito, que também se fala muito, né? Vem o amor, vem a compreensão do outro como seu irmão, porque é óbvio que o outro é seu irmão, né? Ele tem as mesmas oportunidades, as mesmas constituição que você tem, os mesmos privilégios como um ser cósmico amado, né? Então, é desse ser que tem esses frutos do espírito, né? E é exatamente isso que salva o homem, como eu ia dizendo. Aí, nessas passagens mesmo que a gente leu aí, está tudo escrito aí, às vezes a gente passa assim, porque vem com outra linguagem, aí passa assim, a gente não vê, né? A gente não consegue, assim, na leitura, compreender, né? Mas é isso aí, a religião institucional ela tem que ela necessariamente vai se transformar, à proporção que você vai se aprofundando em si mesmo, ela vai se transformar num andaime da sua construção que já não serve mais, já que aquele pedaço da obra já foi construída, ela não lhe serve mais, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de dizer, hoje eu não digo porque às vezes fere as pessoas, né? Mas eu joguei a Bíblia no lixo, né? Mas eu não estou querendo agredir com isso, eu quero só dizer que ela já não é, para mim, o instrumento que me traz a informação segura de uma realidade, de um processo espiritual que possa atender o meu anseio. É só isso, né? Mas realmente é uma coisa que passou, é uma importante, né? Foi um registro importante. Às vezes você consulta por um elemento histórico, mas você nunca mais vai consultar por um elemento de base para você desenvolver o seu próprio trabalho interior, né? E a questão da salvação humana,
não é nada mais evidente do que Jesus falou, que também está aí nessas palavras que foram colocadas aí nesses trechos que a gente leu, né? A ressurreição de Jesus não é a ressurreição de Jesus, é a nossa ressurreição. Nós vamos ter um corpo moroncial como ele teve um corpo moroncial. Na verdade, ele se ressurgiu para dizer com toda evidência que vai acontecer a mesma coisa com a gente, a mesma coisa, vai ter um corpo, né? Um instrumento de expressão daquela, de identidade daquela personalidade. Da mesma forma que aconteceu com ele, era só e simplesmente um homem, né? Na outorga dele, era um homem. Né? E quando se fala da religião de Jesus, é a religião do homem Jesus, né? Não é a religião do Deus Jesus, que essa já era óbvia. Né? É a religião do homem Jesus, né? Que esse aí era a síntese da nossa o farol do nosso caminho, né? É isso aí que eu queria falar. Obrigado, boa noite. Obrigada, Antônio. Bom, nós estamos a 1 minuto das 10 horas e eu estou, ainda tem bastante coisa, eu fiz acho que 20 slides, mas eu acho que nós chegamos no 10º mais ou menos. E eu acho que foi muito proveitoso porque, na realidade, o futuro do cristianismo, para fechar, né, essa é a mensagem de Jesus que tem que prevalecer. E depois do que você disse, Aélio, eu fiquei muito assustada. E eu estou vendo assim e depois do que o Antônio falou também, é uma coisa assim de assustar a transformação, essa religião, vamos dizer assim, do dinheiro, né? Do financeiro, só pensando em outras coisas e não na mensagem de Jesus, ela vai acabar. Ela vai acabar, e o que vai prevalecer e quem vai vencer, lógico, que vai ser Jesus, que vai ser o amor. Agora, a LC, eu proponho o seguinte, se a gente quiser continuar num outro momento, os outros 10 slides, pode fazer também, tá? Que tem muito mais mensagens dos reveladores, mas por hoje eu acho que está ótimo, né? Para a gente, assim, vamos dizer, quando você faz um exercício, você não tem que descansar um pouquinho para que o músculo, né, para que ele descanse, para que ele assimile aquela questão ali da força. Então, eu acho que isso que nós lemos hoje, que nós comentamos hoje, vai servir para que a gente medite, para que a gente pense no que tudo foi feito e que pratique, né? Mais importante que tudo. Muito obrigada, tá, pessoal, por ter me ouvido, e eu acho que foi muito boa a participação de todos, foi muito proveitoso, né, Érica? Ok, pessoal, boa noite. Boa noite. A Eli está fechado o teu... Eu estava dizendo, muito obrigado pela tua participação, você merece salva de palmas, se os outros quiserem acompanhar, realmente foi muito boa. E eu aceito a tua sugestão de a gente continuar esse tema mais para frente. Eu vou